Queridos amigos, estamos aqui para mais um podcast de comentários ao Código Penal, artigo por artigo. Hoje, como vocês sabem, nós terminamos no podcast anterior a análise do Código Penal, de todos os artigos, e conforme prometido, neste podcast nós vamos fazer uma atualização com as leis criminais que alteraram o Código Penal no decorrer do ano e, portanto, vamos fazer a atualização de diversos artigos e, consequentemente, de diversos podcasts. Fica de olho! Bem, pessoal, primeiramente, então, vamos analisar aqui as leis que alteraram o Código Penal por ordem cronológica, né? A primeira lei foi a Lei 15.123, de 24 de abril de 25, que alterou o artigo 147b do Código Penal, né? Então, esse 147b já falava da perseguição à mulher, e ele fez, então, uma alteração para estabelecer uma causa de aumento para o crime de violência psicológica contra a mulher, quando praticado com uso de inteligência artificial. Então, esta lei criou o parágrafo único do artigo 147b, atualização aí, 147b, dizendo: a pena é aumentada de metade se o crime é cometido mediante o uso de inteligência artificial ou de qualquer outro recurso tecnológico que altere imagem ou som da vítima. Isso, pessoal, por conta das diversas inteligências artificiais que são comuns nos últimos tempos, que produzem milagres, né? Vídeos, né? Fakes, alterando muitas vezes a realidade dos fatos e colocando pessoas em situações embaraçosas. Outra mudança importante veio trazida pela Lei 15.134, de 6 de maio de 25. Alterou o Código Penal, não é? Em alguns artigos aqui, principalmente no que diz respeito ao homicídio, o artigo 121. Então, essa lei, ela alterou o parágrafo 2º do artigo 121, para incluir que será considerado um homicídio qualificado e, portanto, um crime hediondo, não só quando o crime é praticado contra integrantes do sistema prisional, Força Nacional de Segurança e as polícias, né, como já existia, mas colocou o item B para colocar também que será crime hediondo se o homicídio for perpetrado contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, que estão previstos no artigo 131 e 132 do Código da Constituição Federal, ou oficial de justiça no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente, inclusive por afinidade até 3º grau, em razão dessa condição. A lei também alterou, né, o artigo 129, as lesões corporais, que também tinham um aumento de pena quando fossem para as autoridades de segurança, polícias, mas também se inseriu lá no parágrafo 12º do artigo 129 o aumento de pena para lesão corporal quando for também contra membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, de que tratam os artigos 131 e 132 da Constituição Federal, ou oficial de justiça no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade até o 3º grau, em razão dessa condição. Ok?
A lei altera também outras leis, mas vamos nos limitar aqui ao Código Penal. Uma lei importante, a Lei 15.159, de 3 de julho de 2025, né? Que também alterou o artigo 121 do Código Penal. Pessoal, alterou. E nós temos ali, né, no artigo 121, uma questão de homicídio qualificado, né? Bom, mas antes do homicídio, essa lei, a 15.159, alterou as próprias agravantes genéricas, alterou o artigo 61, para incluir no inciso 2º a linha emite Maria, né? Será uma agravante genérica quando o crime for praticado nas dependências de instituição de ensino. Crime em instituição de ensino tem essa agravante genérica. Também alterou o artigo 121, no parágrafo 2º, ou seja, homicídios qualificados, para inserir o inciso 10, dizendo que o homicídio será qualificado se praticado nas dependências de instituição de ensino. Além disso, no próprio artigo 121, criou o parágrafo 2º-C para dizer que a pena do homicídio cometido nas dependências de ensino é aumentada de 1/3 até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. E aumenta, inciso 2, de 2/3 se o autor é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela, ou ainda se é professor ou funcionário da instituição de ensino. Também alterou, pessoal, o artigo 129, que fala exatamente do aumento de pena para lesão corporal. E nós vimos que na lei anterior, né, que acrescentou o aumento de pena para membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, né, falamos isso agora há pouco. Essa lei, que em especial a Lei 15.159, ela criou a linha C para dizer que também a lesão corporal terá uma pena aumentada se for nas dependências de instituição de ensino, inclusive de 2/3 ao dobro se a lesão for praticada nas dependências de instituição de ensino e a vítima for pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, ou se o autor é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela, ou ainda for professor ou funcionário da instituição de ensino. Essa lei também altera outras leis. Outra alteração veio com a Lei 15.160, de 3 de julho de 2025. Essa lei alterou 2 artigos do Código, né, que diz respeito ali à questão da pessoa ser menor de 21 anos na data dos fatos ou maior de 70 na data da sentença. Então alterou os artigos 65, atenuante, e o artigo 115, diminuição da prescrição. Então o artigo 65, inciso 1º, né, que fala da atenuante, tem uma nova redação. Diz assim, se o agente é uma atenuante, né, se o agente for menor de 21 anos na data dos fatos ou maior de 70 na data da sentença, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher. Uma ressalva. E essa mesma ressalva veio no artigo 115, falando dos casos de diminuição da prescrição. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou, na data da sentença, maior de 70 anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher.
Outra lei aqui em análise, a Lei 15.163, de 3 de julho de 25. Ela alterou o Código Penal para mudar as penas de abandono de incapaz e de maus tratos. Isso mesmo, né? Isso com base nas questões do Estatuto da Pessoa Idosa, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, olha só como ficou a pena para o abandono de incapaz, né, que está no artigo 133 do Código Penal, passou a ser de reclusão de 2 a 5 anos. No parágrafo 1º, que é uma agravante, de 3 a 7 anos, e no parágrafo 2º, de 8 a 14 anos. Aumentou muito a pena de abandono de incapaz, hein? E no que diz respeito ao crime de maus tratos, esses maus tratos que estão também no artigo, aliás, estão no artigo 136 do Código Penal, a pena passou a ser de reclusão de 2 a 5 anos, no parágrafo 1º de 3 a 7 anos de reclusão, e no parágrafo 2º de 8 a 14 anos de reclusão. As mesmas penas do abandono de incapaz passou a ser de maus tratos também, penas altas. Então fiquem atentos a essas mudanças de pena do artigo 133 e do 136 do Código Penal. Uma mudança significativa veio com a Lei 15.181, de 28 de julho de 2025, porque alterou o Código Penal, principalmente nas questões do furto de cabos, fios elétricos, etc., né? Então, no furto, no parágrafo 4º, né, que trata das qualificadoras, diz que é qualificadora do furto quando o furto for contra quaisquer bens ou que comprometam o funcionamento de órgãos da União, de Estado ou município, ou estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços públicos essenciais. Conta exatamente de furtos de fios na rede pública, né? No parágrafo 8º do artigo 155 do furto, está dizendo que a pena será de reclusão de 2 a 8 anos, a mesma pena do qualificado, né? Se a subtração for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia, ou para transferência de dados, bem como equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários aplicáveis em qualquer caso o disposto no parágrafo 2º desse artigo, ou seja, o privilégio. Possível aplicar também o privilégio. Essa lei também alterou o roubo, artigo 157, para criar o parágrafo 1º-A, dizendo que a pena do roubo será de 6 a 12 anos e multa se a subtração for cometida contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, de Estado ou de município ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços públicos essenciais. E no parágrafo 2º, né, que são ali as majorantes do roubo, criou-se o inciso 8º, dizendo que a pena é aumentada, né, se a subtração for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento de transmissão de energia elétrica ou telefonia ou para transferência de dados, bem como equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários. Essa lei também alterou o artigo 180, que trata da receptação, para criar o parágrafo 7º, dizendo que se a receptação for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento de transmissão de energia elétrica ou telefonia, transferência de dados ou de cargas transportadas em modais logísticos, ferroviários ou metroviários, aplica-se em dobro a pena prevista no caput ou no parágrafo 1º desse artigo, conforme o caso. E, por fim, essa lei também alterou o artigo 266, que fala dos crimes contra a incolumidade pública, né? O 266 criou-se o parágrafo 2º, dizendo que aplica-se em dobro se o crime é cometido por ocasião de calamidade pública
ou mediante, essa foi a alteração, mediante a subtração, dano ou destruição de equipamentos utilizados na prestação de serviços de telecomunicação. Muitas alterações, né, pessoal? E é claro que virão outras, né? Virão outras. E sempre que for necessário, estaremos aqui para atualizar o Código Penal. É isso aí, cumprimos a nossa missão de analisar o Código Penal por inteiro, agora com também as atualizações. Vamos ficando por aqui. Agradeço a todos que acompanharam este podcast de comentários ao Código Penal. Um grande abraço a todos.